eu assisti A Hora do Mal e eu vou contar pra vocês o que eu achei do filme. Primeiramente, eu acho que o filme ele é um terror barra suspense que é construído de uma forma um pouco mais lenta, porque na verdade o filme vai introduzindo cada personagem em takes diferentes. Com isso, se você tem aquela noção de querer um filme que tem uma explicação rápido, que, enfim, que faça sentido desde o início, talvez é um filme que vai te dar um pouco de agonia. Bom, a sinopse do filme é bem simples. 17 crianças da mesma sala de aula simplesmente sumiram. Eles fugiram à noite de madrugada e nunca mais foi encontrado. Então começou toda aquela inquietação em uma cidade pequena de como isso aconteceu, aonde são essas crianças e por que isso aconteceu. E também uma coisa que chama muita atenção é que nas filmagens das casas que tem essas crianças fugindo, elas fazem um movimento muito específico no qual todas elas fizeram. Porém, apenas uma criança não foi afetada com esse problema nessa sala de aula em específico. E aí começa aquilo, né? Essa inquietação das pessoas da cidade começaram a criar teorias do que por que isso aconteceu e colocaram inicialmente a culpa em cima da professora. E com isso é iniciado mostrando o lado dessa professora, né, e como desde o início do desenrolar da história até basicamente o final. No caso, começa com a Justine, né? A Justine é uma das protagonistas ali. Na verdade, eu acho que todos têm de alguma forma algum tipo de protagonismo, eventualmente em algum momento. É focado em cada personagem, porque eles vão contando as histórias dos personagens de acordo com a sua visão. Então, é basicamente a mesma história, né? A mesma linha de tempo, mas com visões diferentes. E aí, obviamente, tem aquela crítica, né? Será que se tivesse contado apenas de uma visão, seria o suficiente para entender o filme? Sim, se eles fizessem uma edição e aí colocassem as partes de cada um, eventualmente em partes, seria um filme de 40 minutos, 1 hora, sabe? Mas o que transforma o filme em um filme legal, pelo menos na minha opinião, é principalmente os últimos 30, 20 minutos. Aí você fala, vou ter que assistir todo esse filme pra gostar apenas dos 20, 30 minutos? Não, porque você acaba achando interessante, por exemplo, você saber o que aconteceu do outro lado da história no mesmo momento. Exemplo, tem uma cena em que a Justine ela liga pro diretor da escola explicando o que está acontecendo, e aí ela começa a ficar desesperada e tal, e nessa mesma cena o diretor não aparece, apenas no áudio do telefone fala, não, porque não é assim, não é assado, enfim, dando sua desculpa de que aquilo ali é tudo uma fantasia da cabeça dela, e também que ela não deveria estar fazendo aquilo naquele momento. Eventualmente, quando tem a história do diretor, o diretor aparece falando com a Justine. Então você tem meio que o mesmo timeline, mas de visões diferentes de cada personagem. Inclusive eu gosto bastante do ator do diretor da escola, no qual é o Benedict Young, né, que ele fez inclusive Doctor Strange, né, sendo também que tem outros atores aqui super talentosos, a própria Julia Garner que faz a Justine, assim, eu acho que ela é uma ótima atriz e nesse filme ela foi excepcional. Tem também o Josh Brolin, que também eu acho um ótimo ator, tem uma bagagem gigantesca, no qual também é contado também a sua história, eventualmente ali no filme. Então assim, é um filme com pessoas grandes ali fazendo papéis importantes e eu achei isso legal. E eu entendi por que esses atores aceitaram esse papel. Esses papéis, na verdade, né? Eu sei que, obviamente, isso não significa nada, até porque a gente teve um filme recentemente péssimo, com grandes atores. E eu nem vou citar, mas talvez seja o Jurassic World Recomeço, sabe? Um filme horrível, no qual eu não entendi por que esses atores gigantescos aceitaram papéis nesse filme horroroso, né, que tem a Scarlett Johansson e o próprio Mahershala Ali, né, que é gigantesco, né, todo mundo conhece eles dois, são atores gigantescos. O próprio Mahershala Ali ganhou Oscar, então assim, por quê? Mas voltando ao filme,
E aí o final é desmembrado, né? E a gente entende por que toda aquela situação acontece. Acaba virando, na verdade, o final mais um terror comédia de que de fato um terror. O final ali eu tô falando de mim, tá? Eu ri horrores na cena, sabe, que a mulher lá sai correndo porque as crianças vão atrás dela querendo ela, sabe? Então assim, eu achei excepcional, eu achei engraçado ela gritando. E aí, essa virada, né, assim, do filme no final, eu achei tão inesperada, porque eu não esperava, de fato, que o filme ia se transformar nisso. Eu esperava, na verdade, que o filme ia ficar muito mais pesado. Foi pesado? Foi. O final foi pesado. Mas não dessa forma de que tem um pouco de comédia envolvido ali. Não é uma comédia pra você sair rindo, ha. Mas é aquilo, tipo, aquela comédia meio macabra, de tipo, tá, é um pouco engraçado, mas é macabro ao mesmo tempo. Não, minha opinião sobre o filme é o seguinte, eu acho que o filme vale a pena sim assistir, eu achei legal, apesar que eu acho que ele poderia ter sido sim um pouco mais rápido, eu acho que tem muita coisa ali que poderia ser cortado e simplesmente não precisar existir. O final eu acho que é o que surpreende de fato no filme, mas você precisa assistir o filme de fato inteiro pra você entender o final. Então não tem muito o que fazer. Diria que minha nota seria 7,5 de 10. Eu acho que talvez é o melhor terror de 2025 até então, mas pode me surpreender alguma coisa ainda. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele gostei e dar sua sugestão de filme, de série que eu devo assistir, o que vocês acham que eu posso fazer também aqui no canal, o que vocês acham interessante. E por hoje é só. Valeu, falou!